Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal da professora Sandra Celino, um canal criado para auxiliar você que tem dúvidas relacionadas à redação do Enem, à produção textual e também dúvidas dos aspectos linguísticos que serão avaliados ali na sua produção. Na última aula que eu postei aqui no meu canal, eu apresentei para vocês o uso da crase, certo? E eu lembro que eu falei o seguinte na aula, que aquelas regrinhas ali apresentadas eram aquelas mais básicas, aquelas mais comuns, que estão aí mais para aqueles alunos que irão produzir a redação. Então, guardando aquelas regrinhas ali, já iriam ajudar bastante, tá? Aquelas regras. E que, para aqueles alunos que precisavam estudar crase um pouquinho mais a fundo, para a questão de concurso, porque concurso ele é muito seletivo, eu falei que faria uma outra aula. Então, hoje nós estamos aqui para falar de crase, alguns aspectos especiais, certo? Então, vamos lá. Crase é a fusão, junção da preposição a exigida pela regência do verbo ou do nome. Isso eu falei na aula anterior. Então, crase é a junção de a artigo com a preposição. Eu falei também que crase é uma questão de regência, nominal ou verbal, ou é um verbo que vai precisar, ou é um nome que vai precisar de uma preposição. E o termo à frente sendo feminino, então, exigindo um artigo, você precisa usar a crase. Tá? Colocar aí o acento grave para destacar que ali nós temos uma fusão de A mais A. E na aula passada, eu também comentei que não ocorre crase, antes, já que a crase é a fusão de A mais A, então quando temos uma palavra masculina, não tem crase, porque você vai ter ali na frente um O. Por exemplo, eu dei o exemplo lá de foi ao cinema. Cinema é masculino, então não precisa. Tanto é que uma das regrinhas que os professores passam para os alunos é o seguinte: se você tem dúvida de que ali é uma preposição ou não, faça a troca, coloque no lugar uma palavrinha masculina. Por exemplo, referir-se. Vamos supor que na hora você não lembre que referir a aluna. Aquele aluna vai precisar de crase, sim ou não, o a. Aí você troca por uma palavra masculina, referiu-se ao aluno. Se der ali a combinação a mais o, significa que o termo anterior precisa de um artigo também. No caso, referiu-se à aluna. Então, você vai usar a crase indicando que você sabe que ali há uma junção, há uma fusão de a mais a. Eu, relembrando, eu disse que crase não marca a sílaba tônica, é uma fusão, é para marcar essa junção, certo? Então, vamos aos casos que nós temos hoje. Eu trouxe, a princípio, o uso de crase facultativa. Então, você vai usar se você quiser. Se não colocar, não tem problema. Aí tem aluno que fala o seguinte, poderia ser da mesma forma na acentuação também, na acentuação gráfica, ter casos em que o acento é opcional. Só que na acentuação gráfica não tem essa opção, tá? Mas a crase você tem alguns casos que você precisa, aliás, você tem essa escolha, tá? Você opta entre colocar ou não. Quais casos, então? Primeiro aqui é antes de nomes próprios femininos, tá? Você vai colocar se você quiser. Eu trouxe aqui o exemplo do verbo referir. Quem se refere a alguém. Mas, se eu coloco, então, tenho dúvida, como eu disse antes, eu coloco referiu-se a Paulo, referiu-se a João, referiu-se ao João. Nesse contexto, você pode observar que não precisou aí colocar um artigo, né? Sim. Mas quando é feminino, você vai colocar, se você quiser, porque dependendo do contexto, como eu tenho o exemplo ali, Paula é muito estudiosa. A Paula é muito estudiosa. Se couber o artigo antes, significa que você pode colocar a junção ali, a crase, marcando que há uma fusão desses dois as. Mas nesse caso de nome próprio feminino, você opta, tá? Mas agora diga para mim, numa prova,
Vamos pôr numa redação do Enem, por exemplo. Em que contexto você ia colocar uma crase facultativa num termo feminino? Vamos supor que você esteja falando de uma autora, de uma filósofa. Então, mas em que situação? Vamos supor que você esteja exemplificando algum argumento seu. Por exemplo, um fato ocorrido com a autora com a atriz fulano de tal, em que alguém referiu-se a e cita o nome dessa fulano de tal. Então, nesse contexto, você vai usar se você quiser, tá? Aí tem aqueles que vão pensar, na dúvida não ultrapassa, nem vou colocar, tá? Mas é sua escolha. Outro exemplo é de pronome possessivo. Minha, sua, tá? Você vai colocar se quiser. O outro caso de crase facultativa é quando nós temos a preposição até. Por exemplo, fui até a praia. Fui à praia. Se eu não tivesse o até, seria obrigatório, tá? O uso de crase é obrigatório, porque quem vai a algum lugar. Até a cidade de tal lugar. Ou se você fosse falar, por exemplo, de alguma... Como que eu digo... De alguma dessas catástrofes naturais que atingiu a tal cidade, foi da cidade tal até a cidade tal. Então, se você colocar o até, você opta ali, tá? Na hora de colocar a crase, tá bom? Outro exemplo aí de caso facultativo aliás, não é caso de facultativo. Vamos lá, só retomando aqui. Facultativo nós temos 3. Nomes femininos, pronomes possessivos e com a preposição até, tá bom? Somente nesses 3 casos. Agora, aqui, o outro caso especial que eu trago para vocês é com nome de lugar, tá? Topônimos. E esse macetinho, eu até comentei na aula passada, que muitos guardam, que muitos sabem, que vou a e volto da, craseia o a, ou crase a, vou a e volto de, vou a e volto de, crase para quê? Então, há professores que fazem paródias, fazem musiquinhas para os alunos guardarem. Então, se você tem nome de cidade, de lugar, você vai usar esse macete, se você não lembrar, porque se você vai à Itália e volta da Itália, você tem de crasear. Se você vai a Roma e volta de Roma, você não craseia. Porém, você tem uma exceção nesse aspecto aqui. Quando você usa um determinante, vou a Roma do Papa Francisco. Então, se você colocou uma característica para essa Roma, você precisa crasear. Isso é para qualquer cidade, tá? Vou a Veneza, volto de Veneza. Vou a Veneza sem crase, volto de Veneza dos amantes, dos apaixonados. Se você coloca uma característica, um adjetivo ali, você precisa crasear esse Veneza, certo? O A antes de Veneza. Outro caso especial que nós temos aqui é da palavrinha terra. Preste atenção, concurso que gosta muito disso. Como eu disse, esses slides eu trabalho mais com aqueles casos especiais para quem está se preparando aí para concurso. Antes da palavra terra, se tiver no sentido aí, se ela tiver no sentido de chão firme, contrário de mar, você não vai crasear, tá? Ó, os marinheiros já voltaram à terra. O marinheiro estava no mar, então terra é contrário de mar, não vamos crasear. Os marinheiros voltaram à terra de seus sonhos. É o mesmo caso de Veneza, volto de Roma. Lembra que eu falei? Se você usa um determinante, se você usa um adjunto adnominal, você precisa crasear, certinho? Uma observação aqui, ó. Quando a palavra terra for usada no sentido de terra natal ou planeta, a palavra terra admite artigo. Por isso ocorrerá crase. Se o termo regente exigir preposição, tá? Só esse contexto. A espaçonave voltará ou voltara à terra. Perceberam aqui, gente, a necessidade de acento ou não? Porque se você, igual eu falei, fiz a primeira leitura, voltará, numa ideia de futuro. Então, eu preciso do acento para mostrar que isso aqui é um pretérito mais que perfeito. São sem acento, sem acento é pretérito mais que perfeito. E com acento indica futuro. Tá? Então, por isso aí a importância dessa marcação do acento agudo em muitas palavrinhas, para evitar essa confusão semântica. Tranquilo? Prosseguindo, mais casos especiais. Palavrinha casa e distância.
Muitos questionam, professor, eu vejo propagandas, curso à distância. Por que não coloca-se crase? É a regrinha, tá? Porque nós não vamos ter ali, conforme diz, né, a regra, uma fusão de um A mais A. A não ser que, observe aqui o exemplo. Voltamos a casa cedo. Preste atenção que essa é uma exceção muito utilizada em concurso. Toda vez que você se inclui ou se você volta à sua casa, você não craseia. O aluno pergunta, por que isso, professora? Eu sabia que nem eu sei explicar porque eu decorei essa regra e nunca fui atrás para saber a origem dela. Mas para você que é concurseiro, então guarda isso, tá? Sempre que a casa for sua, você não craseia, tá? Ou talvez alguns podem falar, porque é minha casa, tem um pronome minha possessivo, então é facultativo. Não sei qual foi a base dessa regra. Mas se a casa é sua, não craseia. Agora, se a casa é dos outros, aí você sempre vai crasear, tá bom? Voltamos à casa, mesmo que você se inclua. Mesmo que você esteja... Porque voltamos é quem? É um eu e um ele. Então, nós. Então, nós voltamos. Você está presente aí. O distância. Olhava-o à distância sem crase, porque não temos nenhum determinante. Mas se você coloca ali na frente, olhava-os à distância de 10 metros, você usou um determinante, então você precisa crasear. Guarde essas exceções, tá? Porque isso aí é para concurso mesmo. Quando você tem, os alunos me questionam, professor, antes de hora, antes de numeral, eu uso crase, sim ou não? Então, se você foi a uma reunião marcada para as 2 da tarde, você vai colocar crase. Marcada às 8, às 9 e tal. Tranquilo, antes de horas você irá colocar o acento grave aí, tá? Porque hora é feminina, então a hora, a 8 horas, a 9 horas, então vai caber aí um artigo antes desse termo. Agora, se você usa uma preposição antes, no caso a preposição para e a preposição desde, tá? A preposição após e a preposição entre, vamos com calma, sempre vai deixar sem a crase. É sem, tá? Cuidado. Então, coloquei até o sinalzinho de cuidado, tá? Para você não perder nenhuma questão no seu concurso. A reunião foi marcada para as 6 horas. O aluno ele pode guardar, antes de horas eu tenho, já vai logo coloca a crase, né? Mas não. Se tem preposição para, preposição desde, nada de usar crase, tá? Estamos esperando sua chegada desde as 2 horas da tarde. Outro caso é o após, como eu falei, a reunião foi marcada após, ou retornaremos ao escritório apenas após as 14. Então, nesse contexto, o entre, o ônibus chegará entre as 15 e as 16 horas. Se temos o entre, cuidado com pegadinhas de concurso, você não vai usar a crase. E antes de qualquer outro numeral, indicando o dia, por favor, data, não usa crase, tá? Aluno, ele coloca assim, do dia tal do dia 5 a 19, um exemplo. E vai lá e põe um acento. Não, dia, está subentendido ali o termo dia. Então, entre os dias tal e tal, é como se eu dissesse assim, então, e dia é masculino. Então, antes de palavras masculinas, nós já aprendemos que nunca haverá crase, salvo exceção que eu trago aqui. Que exceção é essa? Também é uma exceção que provavelmente penso eu que você não vai trabalhar aí na sua redação, tá? Isso é mais para concurso. Por exemplo, a expressão a moda de. Fiz um bife à moda de fulano de tal. Fiz um bife à milanesa. Mas quando você usa esse à moda de e temos um masculino ali, por exemplo, eu fiz um gol a Pelé. Quer dizer, da moda que o Pelé fazia. Eu fiz um gol a Garrincha. Ronaldinho estava empolgado, tal, e naquela empolgação ele fez um gol a Garrincha. E se for uma questão de concurso, tiver ali uma crase, nesse A antes de Garrincha, logo você vai lembrar, Garrincha masculino, não temos crase. Cuidado, porque ali está subentendida a expressão a moda de, tá? Então, cuidado. Sempre que estiver subentendida a expressão a moda de, a pessoa omite essa expressão e coloca uma palavra masculina à frente, você vai precisar colocar o acento grave, tá? Então, cuidado, você concurseiro. E outro caso aí de crase é para evitar ambiguidade, tá? Porque se você fala assim, olha, ela lavou a máquina.
Tá, se você não está vendo, se ela só falar, ela lavou a máquina. Você vai pensar o quê? Se você não está lendo a frase. Ah, que ela foi lá, passou uma aguinha e tal e lavou a máquina. Agora, quando vocês colocam isso na escrita e colocam uma crase, quem está lendo vai entender que foi o modo como ela lavou, tá? Ela usou a máquina para lavar as roupas, ou seja lá o que for, tá bom? Então, há muitas expressões aí que indicam instrumentos, por exemplo, pintou a pistola. Ele pintou o objeto, a pistola, ele usou a pistola para pintar o que ele queria. Então, fique atento a essa questão aí, que isso, a crase é utilizada para evitar ambiguidades. E tem uma questão de concurso, que eu sempre às vezes coloco isso nas provas discursivas dos meus alunos, para marcar, por exemplo, chegou a noite devagarinho. E chegou a noite devagarinho. Um com crase e o outro sem. Qual é a semântica dessas duas frases? Da que possui crase e a que não possui, tá? Da que apresentou e que houve essa marcação. A sem a crase significa que a noite é um sujeito. Ela fez a ação de chegar. Agora, na outra frase, chegou a noite com um acento grave, significa que alguém, um sujeito oculto ali, fez a ação de chegar durante a noite, indicando aí tempo, certo? Então, na sequência, agora eu trouxe exercícios. Vou passar este daqui porque eu quero que vocês respondam para mim, tá? Quem está assistindo essa aula, eu gostaria que fosse lá depois nos comentários e colocasse para mim qual é a resposta que você tem aí como correta. E se você é concurseiro e você está aprendendo, por favor, não vá procurar as respostas na internet e provavelmente você vai encontrar, tá? Mas tente fazer sem olhar em algum outro lugar e coloque para mim a resposta desse primeiro exercício. O segundo exercício eu quero chamar a sua atenção. Foi um caso que eu não falei anteriormente, tá? Não falei, mas eu quero chamar a sua atenção para o uso dos pronomes relativos, tá? Numa questão de regência, muitas vezes nós deixamos de usar a preposição corretamente, principalmente a utilização da crase, porque nós, na oralidade, não usamos. Por exemplo, temos aqui a primeira frase. O desafio a que me refiro é tão ambicioso quanto os objetivos a que viso, aos quais viso, ou a que ele visa. Então, na oralidade, muita gente, o verbo referir não usa a preposição. Os objetivos que me refiro. Então, o aluno ele vai e coloca um que sem lembrar que o verbo referir precisa, tá? Ele é regido, vamos usar assim a expressão, ele é regido pela preposição a. As promessas ela duvidava, eram piores. As promessas que ela duvidava. A maioria dos alunos irão responder assim. Mas quem duvida, duvida de alguma coisa. Então, isso é questão de regência. Temos alguns casos aqui em que teremos a preposição a e você vai poder colocar a crase quando você tiver a qual e as quais, tá? Então, sempre que for um caso de necessidade, de regência do termo anterior e estiver se referindo a um termo feminino, você vai usar a crase antes do as quais e a qual, tá? Então, façam as atividades. Tendo alguma dúvida, é só mandar uma mensagem, entrar em contato. Vocês têm o meu e-mail, que eu sempre deixo nas descrições dos meus vídeos. Tem as mídias, podem acessar, mandar uma mensagem inbox lá pelo Insta ou pelo Face, onde você achar melhor para entrar em contato. Que, estando ao meu alcance, eu estarei aí te dando um retorno. Tá? Então, muito obrigada. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar um joinha, um ok. Se não é inscrito, se inscreva, tá bom? Se ainda não marcou o sininho, marque o sininho para todas as vezes que eu postar um conteúdo novo aqui, você ser avisado, certinho? Então, até a nossa próxima aula.